Então, nós vamos dar início à nossa meditação nesta noite. Nós vamos estar falando, concluindo essa série de mensagens sobre coinonia, compartilhando de uma vida comum, onde nós estivemos trabalhando alguns aspectos importantes na vida da igreja, de maneira que, mais do que nunca, essa pandemia aponta para a necessidade que nós temos de realmente desenvolvermos a nossa comunhão cristã, porque ela é fundamental para a vida da igreja, para a vida do crente como um todo. E eu queria concluir essa série fazendo uma meditação no Salmo 133, que é o salmo que fala da comunhão por excelência, e fala-nos especificamente nesta noite sobre a bênção da comunhão. É isso que nós encontramos aqui no Salmo 133, que é o nosso texto. Hoje não tem o PowerPoint, tá? Hoje nós vamos ficar sem o PowerPoint. A bênção da comunhão. O Salmo 133 nos fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar? Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e o nosso coração para a tua instrução nesta noite. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 133, ele faz parte daquele salmo, ou daquele grupo de salmos que são conhecidos como os cânticos de romagem, os cânticos de degrau, quando o povo de Israel ia a Jerusalém para adorar e servir a Deus no templo. Os estudiosos vão dizer que provavelmente o Salmo 133 ele era usado comumente no período também da festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel, para relembrar o tempo da peregrinação, da saída do Egito até a terra da promessa, nesse período o povo esteve habitando em tendas. Então, a festa do tabernáculo ela era comemorada por 7 dias, e nesse período de tempo o povo deveria habitar em tendas, armar as suas tendas, justamente para trazer à memória aquele período entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida. E o versículo 1 do Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viver em união os irmãos, este versículo ele é uma bênção, ou uma expressão da bênção que está ligado, que está associado à união das 12 tribos de Israel sob o reinado de Davi, após o período problemático vivido no reinado de Saul, né? E quando nós olhamos para o texto, essa interpretação de que aponta-nos para a unidade que até então não existia no período de Saul, mas que veio a existir no reinado de Davi, é salientada e é claramente possível, né? E é compatível justamente com as figuras que o texto emprega para descrever, para tratar da unidade do povo de Deus.
Então, por exemplo, se nós observarmos aqui no texto, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, né? Então, vejam só, essa é a primeira comparação que nós encontramos aqui no texto com relação à unidade do povo de Deus, e essa comparação é feita com a unção sobre a vida do sumo sacerdote. É interessante nós observarmos que na estola sacerdotal, né, havia 2 pedras de ônix, onde estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Se formos lá no livro de Êxodo, capítulo 28, se você quiser abrir aí, Êxodo, capítulo 28, nós vamos encontrar nos versículos 9 e 10. Êxodo, capítulo 28, os versículos 9 e 10. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Então, esse texto aqui está falando das vestes dos sacerdotes, né? Então, quando o sacerdote ele era ungido como sacerdote, né, na sua unção, não só o sacerdote ele era abençoado, mas também aqueles a quem ele estava representando. Então, essas pedras com os nomes das tribos, e quando o óleo da unção era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e escorria e atingia a gola onde estavam estas pedras, a nação estava sendo abençoada também, né? Então, nós vamos verificar que daí a ideia, a bênção da comunhão, na comunhão do povo de Deus, Deus derrama a sua unção, derrama a sua bênção sobre o seu povo. E a outra figura empregada aqui no texto está no versículo 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, nós vamos verificar que a comparação da unidade, da comunhão do povo, não está no orvalho de Hebron, ou do Hermon, mas no resultado do orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Essa é a ênfase aqui do texto, né? A comparação está com o orvalho que desce. Então, o Monte Hermon, que ficava no extremo norte, lá em cima, né, da nação de Israel, é um monte muito alto e o seu cume é coberto pela neve. Então, ele atinge uma altura tão intensa que a ponta, lá, o cume do monte, é coberto de neve. E o seu pesado orvalho é quem vai regar toda a região em volta, fazendo ali da região em torno do Monte Hermon uma região muito fértil, muito produtiva. E é exatamente ali, ao pé do Monte Hermon, que nós encontramos a nascente do Rio Jordão, né? E a nascente do Jordão é o orvalho que escorre do Monte Hermon, né? E deste modo, a vida desce do monte e se faz presente em
toda a extensão da nação, porque o Rio Jordão, ele corta, ele nasce lá em cima no norte, no norte de Israel, ao pé do Monte Hermon, desce, forma o Mar da Galileia, depois continua o Rio Jordão e vai culminar lá no sul da nação de Israel, desaguando no chamado Mar Morto. Então, por toda a extensão de Israel, nós encontramos o Rio Jordão, né? De maneira que através deste rio é que o povo de Deus vai ser abençoado, né? Vai em torno ali nessas regiões próximas ao Rio Jordão, a terra se torna frutífera, de forma que a nação pode se alimentar de todo o produzir da terra ali, porque a terra é produtiva e fértil. Então, nós vamos verificar qual que é a aplicação prática deste texto às nossas vidas. Diante de tudo aquilo que nós falamos ao longo destas quintas-feiras, foram 5 quintas-feiras falando a respeito da comunhão. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar aqui nesse texto é que o Salmo ressalta a iniciativa de Deus. Então, vejam só, é Ele quem ordena a bênção, é Ele que ordena aquilo que somente Ele pode dar, que é a vida para sempre. Somente Deus pode dar vida e vida para sempre. Então, nós vamos verificar que a natureza da nossa unidade é algo que somente Deus pode produzir. Enfatizando aquilo que nós já falamos. Nós somos um em Cristo Jesus. É por partilharmos a vida que Deus nos deu que agora nós desfrutamos desta comunhão. E a gente vai entendendo isto, compreendendo isto, nós vamos chegar à conclusão de que a igreja, ela não é uma associação, ela não é um grêmio, ela não é um clube social, mas ela é uma congregação, uma associação santa, uma associação espiritual estabelecida por Deus. É Deus quem nos une, nos junta e estabelece a nossa associação, e esta associação estabelecida por Deus é santa, é no meio desta comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a nossa unidade está no fato de que todos aqueles que se ajuntam são aqueles que recebem de Deus a vida eterna. Aquele que não tem a vida eterna, ainda que ele possa estar no meio do povo de Deus, ele não desfruta das bênçãos eternas que somente possuem aqueles que desfrutam a vida eterna de Deus, né? Somente aqueles que possuem o mesmo Espírito, né? Nasceram de novo, podem desfrutar desta bênção. Então, nós somos um só corpo em Cristo. Apesar de todas as nossas diferenças, apesar da nossa personalidade ser diferente, apesar da nossa formação, da nossa educação, a nossa cultura ser diferente, a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos um. Nós somos um, né? Por causa da vida que nós recebemos ou da parte de Deus. E a segunda coisa que nós devemos observar, e que eu gostaria de destacar, é que nós precisamos, irmãos, desenvolver esta comunhão. E nós vamos verificar que neste aspecto de desenvolver a comunhão cristã, a Igreja de Jerusalém nos é exemplo.
Porque quando nós olhamos para a igreja de Jerusalém, nós vamos encontrar que ali estavam juntos senhores e servos, pessoas cultas e letradas, irmãos com personalidades diferentes, mas, apesar de tudo, eram irmãos que perseveravam na comunhão. Então, eles lutavam para manter esta unidade, para preservar o vínculo na comunhão do Espírito. E é isto que Paulo vai dizer aos Efésios, que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar o vínculo da paz que há entre aqueles que pertencem a Deus. Então, vejam só, nós não somos chamados, nós não somos convocados para formar ou criar a nossa unidade, a nossa comunhão. A comunhão, ela existe a partir da vida de Deus em nós, que nos foi partilhada, mas nós somos chamados a preservar, né? E ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente. Então, além da ideia do esforço, Paulo acrescenta a ideia da diligência, do zelo, do empenho que nós, para dar ênfase mesmo, né? Embora a unidade na qual Jesus e Paulo estiveram orando é uma unidade visível, concreta, prática, ela só pode existir na vida de crentes que estão dentro de uma mesma localidade geográfica. Então, a unidade é algo possível numa igreja local, como no caso da igreja de Sapopemba, isso é possível. Então, nós vamos verificar que Deus exige que nós façamos um esforço, que nos empenhamos em manter a unidade que o Espírito Santo produziu. E aí a importância daquilo que nós já lemos em outras ocasiões, quando o Hebreus nos diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, percebam, já lá no começo da igreja, já haviam pessoas que deixavam de congregar, que deixavam de participar da comunhão, e a Bíblia vai dizer de forma enfática que nós não devemos deixar de congregar, mas nós devemos procurar encorajar uns aos outros. Daí a importância da comunhão cristã, a bênção da comunhão cristã, porque nela nós nos fortalecemos, nós nos revigoramos, nós nos animamos, nós podemos caminhar juntos para servir e adorar ao nosso Deus. Nós possamos lembrar disso. Hoje é uma conclusão de tudo que nós falamos com relação à questão da coinonia, né? Compartilhando da vida que nós recebemos de Deus. Que nós possamos estar cônscios disto, que essas reflexões que nós fizemos em torno da coinonia, de fato, possam produzir os frutos na nossa vida, para que a igreja de Sapopemba caminhe de forma triunfante, de uma forma vibrante, a jornada cristã que Deus nos coloca e nos conduz para que nós estejamos caminhando. E realmente Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a viver desta forma. Vou pedir para a nossa irmã Regina nos dirigir a Deus em oração. Nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada por esse estudo, Senhor, que nós tivemos. Obrigada pela vida do reverendo Walter. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos comunhão, que nós estejamos sempre na Tua casa, Senhor, unidos num só propósito, Senhor, aprender a Tua santa e bendita palavra e colocar em prática no nosso dia a dia.
Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos dê bom ânimo, Senhor. Mesmo nesses momentos difíceis, Senhor, mas que nós tenhamos a certeza que o Senhor está no controle de tudo e que nós temos que estar na Tua presença, te buscando, Senhor, buscando a nossa santificação a cada manhã, Pai. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Louvamos ao nosso Deus por essa oportunidade tão rica de estarmos aqui juntos, servindo ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.